O maior e o mais intenso martírio que já existiu sobre a terra, retirado do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, uma edição exclusiva da minha Biblioteca Católica, que o link está aqui na descrição. Santo Afonso começa dizendo: Maria foi a rainha dos mártires, porque o seu martírio foi o mais longo e o maior dos martírios, de todos os mártires. Ele nos diz: quem terá um coração tão duro que não se amoleça de ouvir este caso tão lastimável que certa vez aconteceu no mundo? Havia uma mãe nobre e santa, a qual não tinha mais do que um só filho. E este era o mais amável que se podia imaginar, inocente, virtuoso, belo e amantíssimo da mãe, a tal ponto que não lhe dera jamais o menor desgosto, mas sempre lhe tivera o maior respeito, a maior obediência, o maior afeto, donde a mãe transbordou sobre esse filho todo o seu amor. E o que então aconteceu? Aconteceu que esse filho, por inveja, foi acusado falsamente pelos seus inimigos. E o juiz, se bem que reconhecesse e confessasse a sua inocência, no entanto, para não desagradar aos inimigos, condenou-o a uma morte infame, exatamente como haviam requisitado. E essa pobre mãe teve de sofrer a dor de lhe ser tirado aquele amável, amado filho, de um modo tão injusto, bem na flor de sua juventude, por meio de uma morte bárbara, pois a força da tortura fizeram-no morrer prostrado diante de todos os olhos em público, num patíbulo infame. Este filho, tão cruelmente executado, foi o nosso amoroso Redentor Jesus, e essa mãe foi a Santíssima Virgem Maria, que por amor de nós contentou-se de vê-lo sacrificado. Esta grande pena lhe custou mais de 1000 mortes, e por isso merece de nós compaixão e gratidão, visto que o seu grande martírio superou em dor o de todos os mártires, tendo ele sido, em primeiro lugar, o martírio mais longo e, em segundo, o maior de todos. Primeiro ponto a se meditar: a adoração do martírio de Maria. Jesus é chamado o Rei das Dores, o Rei dos Mártires, porque padeceu na sua vida mais do que todos os outros mártires. Assim, também com justiça, se nomeia Maria, a Rainha dos Mártires, tendo merecido esse título por haver sofrido o maior martírio que se possa padecer depois do Filho. Ricardo de São Lourenço diz: mártir dos mártires foi Jesus, e que Maria tenha sido verdadeira mártir e não se pode duvidar, como provam também Dionísio Cartucho, Peobarto e Catarino. Basta ao martírio que intervenha uma dor suficiente para causar a morte, ainda que a morte não ocorra. São João Evangelista é venerado como mártir, ainda que na caldeira de óleo fervente não tenha morrido, mas dela tenha saído robustecido. Basta, para ter alguém a glória de martírio, diz São Tomás, que obedeça em oferecer a si mesmo a morte, até o fim. Por isso Maria foi mártir. São Bernardo nos diz: mártir Maria foi não pelo ferro do algoz, mas pela amarga dor do coração. Se o seu corpo não foi ferido pela mão do carrasco, foi todavia o seu bendito coração transpassado pela dor da paixão do Filho, dor que bastava já a dar-lhe a não uma, mas 1000 mortes. Maria não apenas foi verdadeira mártir, mas o seu martírio superou todos os outros, pois foi um martírio mais longo. Primeiro ponto, então, que Santo Afonso nos faz refletir: Maria foi mártir, mesmo que não tenha morrido, mas ela ofereceu a sua vida e ela teve todos os sofrimentos dignos de um mártir. O segundo ponto que ele nos leva a meditar é: o martírio de Nossa Senhora foi o mais longo. E ele nos diz: tal como a paixão de Jesus começou desde o seu nascimento, diz São Bernardo, assim também Maria, em tudo similar ao Filho, padeceu o seu martírio por toda a vida.
O nome de Maria, dentre outros significados que possui, afirma Santo Alberto Magno, significa mare amarum, ou seja, mar amargo. A vida de Maria foi sempre plena e amargor, tendo sempre diante dos olhos a paixão do Redentor. Em uma revelação, disse o anjo a Santa Brígida: a Virgem, entendendo quanto havia de padecer o Verbo encarnado pela salvação dos homens, e desde aquele momento, antes sequer de ser feita sua mãe, compadecendo-se desse inocente Salvador que haveria de ser executado com uma morte tão atroz por delitos alheios, começou a padecer o seu grande martírio. Esta dor depois cresceu, quando ela foi feita mãe, e ela padeceu um longo martírio, um martírio prolongado por toda a vida. Significou como a visão que teve Santa Brígida em Roma, onde lhe apareceu a Beata Virgem com São Simeão e um anjo que trazia uma espada bem longe, e toda avermelhada de sangue, denotando por ela a dor longa e amarga que transpassou Maria por toda a sua vida. Roberto diz: a espada de dor prenunciada por Simeão transpassava a alma por toda a vida. Enquanto Nossa Senhora dava o leite ao seu filho, enquanto o acalentava entre os braços, já enxergava a amarga morte que o aguardava. Diz: a minha vida transcorreu toda em dor e lágrimas, pois a minha dor, que era compaixão pelo meu amado filho, não partia jamais diante dos meus olhos, vendo eu sempre todas as penas e a morte que um dia ele havia de sofrer. Santa Brígida diz que ainda depois da morte e subida do Filho ao céu, a memória da paixão, seja durante as refeições, seja durante os trabalhos, era sempre fixa e recente no seu tenro coração. Com o tempo lhe acrescia as angústias, avizinhando-se sempre mais o tempo de sua morte, sempre mais crescia no coração de Maria a dor de havê-lo de perder neste mundo. Santo Afonso fez a primeira reflexão, a duração do martírio de Maria, e agora ele começa a segunda reflexão, a intensidade do martírio de Maria. Diz: Maria foi rainha dos mártires, não só porque o seu martírio foi o mais longo de todos, mas foi porque também o maior entre todos os martírios. Hugo Cardial diz: ó Virgem bendita, como a amargura do mar ultrapassa todas as outras amarguras, assim a sua dor supera todas as outras dores. Santo Anselmo diz: se Deus, com um singular milagre, não tivesse conservado a vida a Maria, a sua dor teria sido suficiente para matá-la a cada momento em que vivia. São Bernardino de Sena chegou a dizer: a dor de Maria foi tão grande que, se ela se dividisse entre todos os homens, bastaria para fazer morrer a todos repentinamente. As razões por que o martírio de Maria foi maior do que de todos os mártires: em primeiro lugar, os mártires padeceram seus martírios no corpo, por meio de fogo ou de ferro. Maria sofreu seu martírio na alma. Quanto mais nobre a alma, é que o corpo, tanto maior fora a dor de Maria do que a de todos os mártires, como o próprio Jesus disse a Santa Catarina de Sena. Arnoldo de Chartres, com quem se encontrasse no Calvário a ver o grande sacrifício do Cordeiro, teria ali enxergado dois grandes altares, ele diz: um no corpo de Jesus, o outro no coração de Maria, onde ao mesmo tempo que o Filho sacrificava o seu corpo com a morte, Maria sacrificava a alma com a compaixão. Santo Antonino diz que os demais mártires padeceram sacrificando a própria vida, mas a Beata Virgem padeceu sacrificando a vida do seu Filho. Isso lhe causou mais dor ao coração do que a visão das penas do Filho, do que se ela própria tivesse sofrido essas dores em si mesmo. Todo mundo entende que as penas dos filhos são penas também das mães. E Santo Afonso continua: todos os tormentos, os flagelos, os espinhos, os pregos, a cruz que atormentaram as inocentes carnes de Jesus entraram ao mesmo tempo no coração de Maria. O que passou Jesus na carne, Maria passou no coração, escreveu Santo Amadeu. E São Lourenço Giustiani diz: o coração de Maria virou como um espelho
das dores do filho, em que se viam todos os cuspes, os golpes, as chagas e tudo o que padecia Jesus. São Boaventura diz: aquelas chagas que se haviam espalhado por todo o corpo de Jesus se concentraram todas somente no coração de Maria. Pergunta-lhe: Senhora, dizei-me onde estão? Onde estáveis vós? Somente por acaso próximo à cruz? E ele diz: não, estáveis crucificados na mesma cruz, junto com o Filho. Em Maria certamente se verificou, sendo certo que ela amava imensamente mais o Filho e a vida dele do que a si mesmo. E São Amadeus diz: a aflita mãe, a dolorosa vista das penas de seu amado Jesus, padeceu muito mais do que se ela mesma tivesse sofrido a sua paixão inteira. Maria, pelo amor, vivia mais o Filho que em si mesma. Muito mais deve ter sofrido de dor na morte do Filho do que se ela fosse dada a morte mais cruel no mundo. Outra reflexão que torna o martírio de Maria imensamente maior do que o suplício de todos os outros mártires, pois na paixão de Jesus padeceu muito e padeceu sem alívio. Padeciam os mártires os tormentos que lhe aplicavam os tiranos, mas o amor a Jesus tornava-lhes doce e amáveis as dores. Santo Afonso faz uma bela reflexão, dizendo que todos os mártires tiveram o martírio atenuado, pois tinham como consolação Jesus. Nossa Senhora não teve essa consolação. O seu sofrimento estava no seu próprio Filho, que ali estava morrendo à sua frente. E Santo Afonso continua: padeciam São Vicente no seu martírio. Ele era torturado sobre o cavalete, descarnado por ganchos, queimado por lâminas em brasas. Padecia também um Santo Bonifácio, era-lhe lacerado o corpo por ferros, eram-lhe inseridos caniços agudos entre as unhas e a carne, chumbo derretido na boca, e ele não se cansava ao mesmo tempo de dizer: eu vos dou graça, meu Senhor Jesus Cristo. Padecia um São Marcos, um São Marcelino, estando presos a um pau com os pés atravessados de prego, e diziam: nós jamais nos banquetearemos com mais alegria do que agora, que sofremos com gosto por amor de Jesus Cristo. São Lourenço, mas enquanto queimava sobre a grelha, dizia: tirano, se queres te alimentar de minhas carnes, já está bem assada uma parte, vira do outro lado e come. Deste modo, os santos mártires, quanto mais amavam Jesus, tanto menos sentiam os tormentos e a morte. Mas nossa mãe, cheia das dores, ela era consolada pelo amor ao seu filho e pela sua visão de suas penas? Não, porque antes era o próprio filho a padecer. Esta era a causa de toda sua dor. Por isto também excede a dor dos mártires, tendo um maior sofrimento do que todos os outros mártires da história. Pois onde os outros mártires, como reflete diz, são retratados cada um com o instrumento da sua paixão, São Paulo com a espada, Santo André com a cruz, São Lourenço com a grelha, Maria é retratada com o Filho, morto em seus braços, porque nada mais que o próprio Jesus foi instrumento do seu martírio. São Bernardo diz: nos outros mártires, a grandeza do amor aliviou a dor do sofrimento. A Santíssima Virgem, porém, quanto mais amou, tanto mais sofreu, e tanto mais pesado foi o seu martírio. Por isso, imaginemos que a Divina Mãe, com os olhos no Filho moribundo na cruz, aplicando a si as palavras de Jeremias, diga a nós: ó vós todos, que passai pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à minha dor, que me atormenta. Por isso, São Lourenço Giustiniani diz: filho mais amável que Jesus, nem mãe mais amante do Filho do que Maria existiu. Não houve jamais tamanha caridade, por isso não houve jamais tamanha dor. Donde não hesitou Santo Ildefonso em afirmar que é pouco dizer que as dores de Nossa Senhora superaram todos os tormentos dos mártires, até mesmo juntos. E Santo Anselmo acrescentou que as torturas mais cruéis aplicadas aos santos mártires foram brandas, ou melhor, nada, em relação ao martírio de Maria. Bastava, diz Santo Afonso, a morte de Jesus para salvar o mundo, e ainda para salvar infinitos mundos, mas quis essa boa mãe, pelo amor que nos tem, com os méritos de suas dores, que ela ofereceu por nós no Calvário,
também ela ajudar pela nossa salvação. E Santo Alberto Magno diz: tal como nós estamos obrigados a Jesus pela sua paixão sofrida por amor de nós, assim também estamos obrigados a Maria pelo martírio que ela, na morte do Filho, quis sofrer espontaneamente pela nossa salvação. E tamanho o amor de Maria merece de nossa parte uma gratidão imensa, uma gratidão ao menos de meditar e compadecer-nos de suas dores. Para entender quanto agrada a Virgem a memória em nós de suas dores, bastaria saber apenas que ela, no ano de 1239, apareceu a 7 devotos seus, que foram mais tarde os fundadores da Ordem dos Servos de Maria, com vestes negras nas mãos, lhe impôs que, se queria agradá-la, muito meditassem as suas dores, e por isso queria que, em memória delas, dali em diante levasse suas vestes, aquelas lúgubres vestes, que sempre recordassem, que sempre lembrassem as dores que Nossa Senhora sofreu. E foi o próprio Jesus também que revelou à Beata Verônica de Binasco que ele, Jesus, se comprazia mais em ver compadecer-se alguém de sua mãe do que a de si mesmo. Jesus disse à Beata Verônica: filha, são-me caras as lágrimas vertidas pela minha paixão, mas porque amo eu com amor imenso a minha mãe Maria, é-me mais cara a meditação das dores que ela padeceu na minha morte. Por isso são muitos as graças por Jesus prometidas aos devotos às dores de Maria. E relata Pelbarto 4 graças àqueles que são devotos das dores de Maria. Que quem invocar a Divina Mãe pelas suas dores, antes da morte, merecerá fazer verdadeira penitência de seus pecados. Segunda graça, que ele protegerá esses devotos nas tribulações em que se encontrarem, especialmente na hora da morte. Terceira graça, que imprimirá neles a memória de sua paixão e que no céu, mais tarde, lhes dará disso o prêmio. Quarta graça, que tais devotos ele porá nas mãos de Maria, a fim de que ela dele se disponha a seu bel prazer e lhes obtenha todas as graças que quiser. A devoção de Nossa Senhora das Dores, como mostra Santo Afonso, é muito bela, é muito justa, por isso devemos ter um grande amor a Nossa Senhora das Dores, sempre meditar as suas dores, sempre invocá-la. Tem muitas devoções relacionadas a Nossa Senhora das Dores, tem a coroa de Nossa Senhora das Dores, tem o escapulário de Nossa Senhora das Dores. Devemos sempre honrá-la, invocá-la e venerá-la. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santo Afonso, rogai por nós.